Problemas de mecânica dos fluidos é a nossa bibliografia e o nome do livro do autor Francisco de Assis Abastos, nossa bibliografia básica. Estaremos nos próximos minutos estudando as principais propriedades físicas dos fluidos. Essas propriedades físicas que iremos falar nesse primeiro momento serão massa específica, densidade relativa, peso específico e volume específico. São as 4 principais propriedades físicas que estão diretamente ligadas aos estudos da hidrostática. Em outro capítulo, falaremos da viscosidade. A viscosidade, denominada viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática, também são propriedades físicas importantíssimas nos estudos da dinâmica dos fluidos. Então, vamos começar falando a respeito das características dos fluidos. A matéria apresenta-se no estado sólido ou no estado líquido ou gasoso. Então, fluidos podem ser líquidos e gasosos. O espaçamento e as atividades intermoleculares são maiores nos gases, ou seja, as forças coesivas são menores. Menores nos líquidos, ou seja, há uma aproximação intermolecular nos líquidos e nos sólidos é reduzida. Então, essa é a diferença. A partícula fluida é a quantidade de fluido contida em um volume infinitesimal, porém com as mesmas propriedades do referido fluido. Para facilitar o estudo, despreza-se o espaçamento e a atividade intermolecular no fluido, considerando-o como um meio contínuo, que pode ser dividido infinitas vezes em partículas fluidas, entre os quais se supõe não haver os vazios. Essa é a hipótese do contínuo, que atende aos problemas usuais da mecânica dos fluidos. Essa área de conhecimento, ela se atenta muito a hipóteses e simulações laboratoriais. Então, nesse caso, o fluido é considerado um meio contínuo. Um meio contínuo. A seguir, vamos falar sobre a massa específica. A massa específica, também conhecida como densidade absoluta, é a quantidade de matéria contida na unidade de volume de uma substância qualquer. Sendo então a equação 1.1 que vai indicar como calcular a massa específica do fluido, que é a massa do fluido dividido pelo volume. Então, esse é um conceito básico do que é a massa específica. Vamos aqui ao lado direito do slide verificar quais são os sistemas de unidades que nós temos. Nós temos CGS, MKS, MKFS e SI. No sistema CGS, as medidas de comprimento são em centímetro e as medidas da massa em gramas. E o tempo sempre em segundos. Então, a unidade da massa específica fica grama por centímetro ao cubo elevado a menos 3, ou grama por centímetro cúbico. No sistema MKS, a massa é definida em quilo e a unidade de comprimento em metro. Portanto, nós temos aí quilo por metro cúbico. No sistema MKFS-SI, a grandeza força que é explícita. Quando nós formos fazer os exercícios, vocês verificarão por que a unidade no MKFS
é quilograma-força metro menos 4 segundo ao quadrado. E no sistema internacional, newton segundo ao quadrado dividido por metro à quarta. Ao resolvermos exercícios, teremos essas unidades definidas. Vale lembrar que o MKFS, o sistema técnico, a força é apresentada em quilograma-força, que identifica o sistema. E no sistema internacional, a força é identificada como newton, que você já deve ter aprendido nos estudos da física, que o newton é uma grandeza, é uma unidade que indica o valor da força no sistema internacional. E nós temos uma relação numérica entre o quilograma-força e o newton. 1 quilograma-força é igual a 9,81 newton. Então, é uma constante que usaremos nos exercícios. Na sequência, vamos avaliar a equação 1.2, que é uma relação da massa específica de uma substância qualquer, ρ, e uma substância ρ1 tomada como referência. Ela é indicada a densidade relativa pela letra grega delta. Então, densidade relativa é a relação da massa de uma substância qualquer dividida pela massa da substância de referência, que eu estou chamando de ρ1. Como são grandezas iguais e com a mesma unidade, nós teremos um número adimensional ou desprovido de unidade. Então, a identificação dos fluidos com relação à massa específica é através dessa constante. Cada fluido tem a sua constante. Se nós formos trabalhar com fluidos líquidos, a massa ρ1 de referência é a água. Depois daremos o valor da água. Se nós formos trabalhar com os gases, a massa ρ1 de referência é o ar, que será informado mais na frente os valores que nós adotaremos. Então, aqui tem um quadro que mostra, por exemplo, na parte de baixo, aqui a figura 1.1, o HG desenhado bem grande. Significa que ele é um fluido bastante, tem uma massa específica bastante alta, em relação ao azeite que está lá em cima. Então, essas caixinhas representariam números. Aqui do HG, por exemplo, você vai em uma tabela, esse número é 13,6. Esse 13,6 seria essa densidade aqui relativa, um adimensional. Ao conhecer a massa da água no sistema adotado, ao multiplicar o adimensional pelo ρ1, eu tenho a massa específica do HG. Então, isso será objeto de exercícios futuros. Na sequência, vamos falar sobre o peso específico. O peso específico, ele é uma grandeza definida pelo peso da substância W dividido pelo volume e pela letra grega gama. Então, gama, que é o peso específico, peso da substância dividido pelo volume, nós temos a relação que indica o que é o peso específico, que é a equação 1.3. Usaremos muito essa equação 1.3. Nós conhecemos a relação da lei de Newton, que o peso é mg, massa vezes aceleração da gravidade. Ao substituir o peso na equação 1.3, nós obtivemos o peso específico, massa sobre volume vezes a aceleração da gravidade. Mas nós já sabemos anteriormente que a massa sobre volume é a massa específica. Então, nós concluímos que existe uma relação entre o peso específico da substância e a massa da substância pela equação 1.4. Usaremos muito essa equação.
1.4 e 1.3 para os nossos exercícios. Da mesma forma anterior, nós vamos verificar as unidades. No Sistema Internacional MKFS, como a grandeza força que está explícita pela letra W, no SI nós temos o Newton por metro cúbico, no MKFS nós temos o quilograma-força por metro cúbico, e no CGS-MKS aparecem essas novas unidades que nós mostraremos nos exercícios. Considerando o CGS centímetro-grama e o MKS o quilo e o metro, sendo que o tempo segundos para todas as unidades. Aqui no lado direito nós temos um outro conceito de volume específico. O volume específico é o peso. Nós temos da equação 1.3 que o peso específico é o peso da substância dividido pelo volume. Então eu vou tirar dessa equação 1.3 o volume. Vai ficar peso sobre o peso específico. Considerando que eu vou definir como a unidade de peso, a substância sendo 1, o volume específico passa a ser o inverso do peso específico. Esse inverso do peso específico é muito utilizado mais nos estudos com os gases. E o sistema de unidades é praticamente igual ao anterior do peso específico, só que inverte. Onde estava negativo passa a ficar positivo, e onde estava positivo passa a ficar negativo. Por exemplo, no SI, metro cúbico por Newton, inverte a unidade. No MKFS, metro cúbico por quilograma-força, ou metro cúbico, quilograma-força elevado a menos 1. E assim, consequentemente, MKS, metro quadrado segundo ao quadrado, quilo a menos 1. E o CGS, centímetro quadrado segundo ao quadrado, grama a menos 1. Variação das propriedades do fluido com a temperatura. Supondo constante a massa de um fluido, o seu volume cresce quando há aumento de temperatura. Então, a fórmula 1.1 indica que ρ, que é a massa específica, diminui quando a temperatura aumenta e vice-versa. No caso particular da água, essa afirmação é válida para as temperaturas acima de 4 graus. Quando a temperatura cresce de 0 a 4 graus na água, o volume desta diminui. Então, a massa específica cresce. Mas essa variação é muito pequena. Então, nós podemos adotar nosso fluido de referência água, uma massa específica, num valor constante, que lá na frente nós iremos avaliar. Tratando-se de densidade relativa, a massa específica ρ1, que é tomada como referência, é constante sobre determinada temperatura. Com isso, nós concluímos que a densidade relativa também diminui quando há aumento de temperatura. Então, vamos dar uma analisada neste gráfico aqui. Só para lembrá-los, as propriedades físicas dos fluidos estão todas tabeladas e concluídas. Cabe ao engenheiro adotar as temperaturas no seu projeto e buscar esses valores nas tabelas e adotar no sistema de unidade do qual está trabalhando. Nesse exemplo aqui, da figura 1.2, temos variação da massa específica da água com a temperatura. Temos aqui, no eixo X, uma temperatura de 0 a 100 graus. E no eixo Y, a massa específica da água, que ela está calculada aqui no sistema MKFS. Então, essa curva que nós estamos seguindo aqui, ela indica que depois de um certo valor de temperatura, a tendência da massa específica da água é diminuir com o aumento da temperatura.
Para os cálculos dos projetos de engenharia, a maioria das vezes, a nossa referência será nessa faixa aqui tracejada para colocar nas equações da hidráulica. Nós vamos adotar um valor constante, porque a variação é muito pequena. Se você estiver fazendo um projeto em uma cidade que tem uma temperatura média de 25 graus, você vem aqui na curva e pega o valor para 25 graus. É pouca diferença para 4 graus. Então, pode-se adotar com segurança o valor da massa específica da água a 4 graus, que mais na frente iremos definir o valor. Continuando o assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo número 1. Este exemplo aqui, ele diz o seguinte: aqui nós já vamos começar a trabalhar as grandezas físicas, massa e peso específico, e verificar o que ocorre nos diversos sistemas de unidade. Então, já é um problema aplicado ao conhecimento que vocês viram até agora. Demonstrar a igualdade numérica entre a massa específica ρ de um fluido em quilo por metro cúbico. Quando eu indico para você a unidade quilo por metro cúbico, automaticamente você já entende que você está trabalhando no sistema MKS. E seu peso específico, gama, em quilograma-força por metro cúbico. Então, quando o quilograma-força aparece, já identifica que eu estou no sistema MKFS. Então, vocês têm que ficar atentos a esses detalhes das informações das unidades para que vocês possam resolver os exercícios. Então, eu tenho uma simulação aqui, na solução do exercício. Seja y é qualquer número, um valor qualquer. Y, o número que mede a massa. Então, eu tenho que a massa específica do fluido é o valor de y qualquer em quilo por metro cúbico, como eu indiquei aqui no enunciado. Só chamei aqui de y. Eu adoto a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo a menos 2. Iremos adotar essa constante sempre nos nossos cálculos, ok? Vocês sabem que G pode ser 10 metros por segundo a menos 2 também. Mas nos nossos exercícios daqui para frente adotaremos essa constante. 9,81 metros por segundo a menos 2. Eu recomendo que vocês separem em uma página de um caderno, de um apontamento, todas as constantes que eu vou citar durante o curso. Então, essa é a primeira constante que vocês vão ter que separar e deixar como ferramenta para resolver os exercícios. Aceleração da gravidade igual 9,81 metros por segundo a menos 2. Então, nós vamos substituir a equação 1.9 aqui com a equação 1.10. Então, o peso da substância é ρg, lembra da equação lá atrás? Massa vezes aceleração. Fazendo os cálculos, eu chego que eu tenho o peso específico y, 9,81 kg metro segundo a menos 2 dividido por metro cúbico. Uma próxima constante que vocês deverão destacar aí numa página do caderno de vocês é a que eu vou falar agora. 1 quilo vezes metro vezes segundo a menos 2, que é o produto da massa vezes a aceleração, é igual a 1 newton. Então, eu já tenho essa segunda relação aqui. Para passar do sistema MKS e para o SI, eu tenho que 1 newton é igual a 1 kg metro segundo a menos 2. Eu só estou reafirmando isso, mas certamente vocês conhecem essa relação dos estudos da física. Mais uma constante que deve ser, mais uma relação entre unidades que vocês devem
guardar em algum arquivo para utilizar para resolver os exercícios. Então, ao substituir quilo, metro, segunda menos 2 nessa equação, vai me sobrar a constante 9,81. Essa grandeza, quilo, metro, segunda menos 2, é o Newton que está aqui, substitui e sobra dividindo por metro cúbico. A próxima constante que vocês deverão ter guardada aí nos apontamentos de vocês é a seguinte: 1 kg/força é igual a 9,81 Newton. Com essa relação numérica, você vem aqui e substitui na equação em cima e sobrou peso específico igual o número lá que você começou a considerar e o quilograma-força por metro cúbico. Então, você tem a relação da massa específica do fluido no sistema MKS com o peso específico da substância no sistema MKF. Então, nós concluímos o seguinte: comparando-se a equação 1.9 e a equação 1.11, conclui-se que a massa específica ρ e o peso específico de uma substância são indicados pelo mesmo número, variam apenas os sistemas de unidades. Então, essas informações que vocês obtiveram agora nesse primeiro exemplo é que norteará os nossos exercícios que vocês deverão praticar para o aprendizado. Vocês podem, então, ir numa tabela e buscar o valor da massa de uma substância qualquer. Vamos supor que você pegou uma substância que tem a massa específica igual a 800 kg por metro cúbico. Esse 800 seria o Y aqui. Então, eu tenho a massa da substância igual a 800 kg por metro cúbico. Eu estou no sistema MKS indicando a massa específica. Com segurança, eu posso dizer, portanto, o peso específico dessa substância é 800 kg/força por metro cúbico. Há uma igualdade numérica entre a massa específica, a massa da substância no sistema MKS e o peso da substância no sistema MKFS. Então, na sequência, vamos continuar com essa linha de raciocínio. Vamos para o exemplo número 2. Para o peso específico de 1 kg/força por metro cúbico, já identifico o sistema MKFS, e a grandeza é o peso específico. Obter os correspondentes valores da massa específica ρ nos sistemas MKS e MKFS. Letra A. Sistema MKS. Já resolvemos antes. Como resolvemos? Respondemos assim: pela igualdade numérica, a massa da substância é igual a 1, esse 1 seria aquele Y que a gente adotou, 1, o quê? Quilômetro a menos 3, que é a massa específica. Então, você responde direto, não precisa mais fazer os cálculos. A massa da substância nesse exercício, pela igualdade numérica, é igual a 1 kg por metro cúbico, do exercício anterior que vocês já aprenderam. Bom, item B. Qual seria o valor do peso da massa? Que ele está pedindo a massa específica ρ no MKFS. Vamos ver. Da equação anterior, nós temos que o peso específico é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui eu vou tirar daquela equação o valor da massa.
que fica peso específico sobre a aceleração da gravidade. Então, eu pego a massa, o peso específico dado no exercício, 1 kgfm por metro a menos 3, dividido por 9,81. Faço o cálculo, vai me dar 0,102, aproximado. E a unidade, como é que fica? Então, eu não disse para vocês, daquele quadro anterior que eu mostrei, qual a unidade da massa específica do fluido no sistema MKFS? Então, é só fazer os devidos cortes e acertar a unidade. Vamos lá. 1 kgfm mantém aqui. Metro a menos 3 dividido por metro. Você vai subir o metro, vai ficar metro a menos 1. Metro menos 1 mais metro menos 3, sobra metro a menos 4. O segundo a menos 2, que é a unidade da aceleração que está aqui na parte de baixo da equação, sobe segundo positivo. Ou também você pode deixar o traço e deixar o segundo ao quadrado embaixo, mas assim que se apresentou aqui no nosso texto. Então, essa aqui é a massa dessa substância no sistema MKFS. Demonstrando também, vamos voltar lá para vocês lembrarem. Aqui, as unidades indicadas nessa tabelinha. Então, o sistema MKFS está definido aqui e também o sistema MKFS está definido no exercício número 2 do texto. Se você quiser ir desse exercício para o sistema ESI, basta você substituir a constante que foi dada agora há pouco, que 1 kgfm é igual a 9,81 Newton. Vamos para o terceiro exemplo. Inversamente, para a massa específica dada, ρ igual 1 kg por metro cúbico, então eu estou mostrando que eu estou no sistema MKS. Calcular os correspondentes valores do peso específico gama no sistema MKS e MKFS. Para o sistema MKS, nós temos na letra A, peso específico, utilizando a equação ρg, massa específica dada de 1 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade. Sobrou igual 1 vezes 9,81, 9,81, o quê? Isso que é importante aqui, a unidade final. Percebam que todas as grandezas têm que ter indicados no final dos cálculos as suas identidades, que são definidas pelas unidades concluídas. Então, vamos ver como ficou a unidade do peso no sistema MKS. O quilo se mantém. Quilo vezes metro menos 3 vezes metro mais 1, vai sobrar metro a menos 2. Segundo menos 2 mantém, que é exatamente a unidade que já foi falada no tópico anterior. Continuando, item B, sistema MKFS. Esse sistema MKFS que eu quero encontrar o peso, nós já estudamos antes, lá no primeiro exemplo. Então, você responde assim: pela igualdade numérica, o peso específico dessa substância é igual. Peso específico igual a 1 kgfm por metro cúbico, pela igualdade numérica. Resolvido lá no exemplo primeiro que nós já acabamos de falar. Aqui um outro exercício, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, sabendo que 800 gramas de um líquido enche um cubo de 0,08 metros de aresta,
obter a massa específica desse fluido em grama por centímetro cúbico. Então, nós temos pelo enunciado, massa 800 gramas, volume 0,08 metro cúbico. Veja bem, eu tenho que definir qual o sistema de unidade que eu vou utilizar. Ele está me pedindo para calcular em grama por centímetro cúbico. Portanto, eu tenho que passar as grandezas para o sistema CGS. Então, vamos calcular primeiro o volume do cubo. O cubo tem 0,08 metros de aresta. Elevamos ao cubo e obtivemos esse valor de 0,00512 metro cúbico, que transformando para centímetro, temos 512 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nós concluímos que 800 gramas desse fluido, dividido pelo volume 512, teremos uma massa específica deste fluido, 1,562 gramas por centímetro cúbico. Bom, vocês vão ter aqui mais alguns exercícios que eu vou citar para vocês. Por exemplo, o exercício 7. E já estamos aplicando as equações que vocês aprenderam anteriormente. Sendo a massa da substância 1.030 quilos por metro cúbico, você aqui já identifica o sistema MKS. A massa específica da cerveja. Então, ele está identificando para você aqui o nome do fluido. Então, essa cerveja tem uma tabela que ele foi lá e buscou a densidade relativa, multiplicou pelo peso da água e gerou 1.030 quilos por metro cúbico. Então, a solução é: eu quero saber qual a densidade relativa da cerveja. Aquele é dimensional. Vamos lá. A massa específica da água é ρ1 igual 1.000 quilos por metro cúbico. Então, eu recomendo que vocês, na sua página de constantes, já acrescentem mais essa constante aí. Massa específica da água adotada por nós nesse curso será igual a constante 1.000 quilos por metro cúbico. Estamos indicando este valor no sistema MKS. Não esqueçam de anotar essa constante que será usada para resolver os exercícios. Então, eu vou substituir. Densidade relativa é a massa da substância que eu estou calculando, no caso é a cerveja, dada por 1.030 quilos por metro cúbico, dividido por 1.000, que é a constante da água, que é o nosso fluido de referência, porque a cerveja é um fluido líquido e o nosso fluido de referência é a água. 1.030 dividido por 1.000 vai me dar o adimensional, densidade relativa da cerveja igual a 1,03. É esse valor que vocês deverão encontrar nas tabelas de referência dos fluidos. O adimensional, que é a densidade relativa. O próximo exercício é para nós calcularmos a densidade relativa de um fluido denominado ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Enche-se um frasco até o traço de afloramento com 3,06 gramas de ácido sulfúrico. Repete-se a experiência substituindo o ácido por 1,66 grama de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico. Nós vamos demonstrar a resolução do exercício através de uma informação literal. E depois vamos adaptar aos dados do exercício. Vamos lá. Seja ρ1
e Rho2, a massa específica 1 e a massa específica 2, respectivamente, as massas da água e do ácido. Então, Rho1 é a água e Rho2 é o ácido. Então, vamos ver como vai ficar a densidade relativa do ácido. Densidade relativa é massa específica 2, que é a substância que eu estou calculando, a densidade relativa ao ácido sulfúrico, dividido pela massa específica 1, que é o fluido de referência, no caso a água. Mas o que é massa específica? É massa sobre volume. Então, massa do ácido sulfúrico dividido pelo volume do ácido sulfúrico, que é a massa específica 2, dividida pela massa específica da água e o volume da água. Mas como os frascos da experiência são iguais, nós temos os volumes iguais. O volume que está contido o ácido é igual ao volume que está contida a água e vice-versa. Portanto, nós podemos cortar volume 2 com volume 1 e sobra apenas que a densidade relativa é a massa do fluido M2, que é o nosso ácido, e a massa do fluido M1, que é a água. 3,6 é o valor do ácido e 1,6 é o valor da água em gramas. Tem que estar nas mesmas unidades, grama e grama. Ao dividir, eu tenho o adimensional. Portanto, eu tenho a densidade relativa do fluido ácido sulfúrico próximo de 1,843. Então, eu recomendo que no texto vocês estudem o exemplo número 10, indicado aí. Esses exercícios que têm molaridade, constante dos gases, não há necessidade de vocês estudarem. Então, o 14 não há necessidade. O 13 também, porque está se tratando dos gases e nós vamos trabalhar mais os fluidos líquidos. Então, vocês estudam o 10º exercício. E, para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês os problemas propostos para que vocês possam fazer os exercícios avaliativos. Tem uma lista aí do número 36 até o 56 e nós indicaremos através de avisos para vocês quais os exercícios recomendados que vocês os façam. Continuando o assunto, para concluir, eu vou mostrar essa tabela para que você tenha ideia de onde esses valores surgiram. Esses valores já foram todos definidos. Geralmente quem trata desse tipo de informação são mais os engenheiros químicos que trabalharam nisso aí. Então a tabela 1.1 mostra valores médios para a massa específica de alguns líquidos. Aqui ele é apresentada a massa específica em quilo por metro cúbico, ou seja, no sistema MKS. Então aqui eu tenho da letra A até a letra X. Você vai escolher. Vamos supor que você está fazendo algum projeto para transportar gasolina. E há necessidade de colocar nos seus cálculos a massa específica da gasolina. Você vem na tabela, acha lá, gasolina igual de 660 a 738. Então, você pode adotar 700, pode adotar 710. É nessa faixa, você adota esse valor, que você terá um bom resultado.
Então você tem aí, olha, vários tipos de óleos, combustível, óleo de baleia, de pinho, petróleo, querosene. Aqui o querosene, ó, varia de 700 a 800. Então, esses valores vocês têm só que buscar na literatura, não precisa se preocupar com mais nada. Eles entrarão nos seus cálculos, seja aqui no nosso curso, seja nos cursos de hidráulica. Um outro exemplo aqui, ó, a variação da massa específica da água com a temperatura. Ela é apresentada de 0 até 100 graus em dois sistemas, MKS, que é o quilo por metro cúbico, ou no MKFS, que é no sistema MKFS, quilograma-força, metro menos 4 segundo ao quadrado. Nós iremos adotar nos nossos cálculos esse valor pronto aqui, 1000 quilos por metro cúbico. Essa é a referência nossa para todos os futuros estudos na hidráulica. Adotaremos a 4 graus, 1000, o valor de 1000. Aí vocês podem perguntar, mas professora, nós estamos aqui em Cuiabá, faz 30 graus. Não seria 995,67 que eu adotaria? Quilos por metro cúbico? Pode ser também. Só que os estudos da hidrostática mostraram que se você adotar 995,67 ou adotar 1000, não faz muita diferença nos resultados. Então, padronizou-se que usaremos a massa específica da água em 1000 quilos por metro cúbico no sistema MKS. Se nós estivermos trabalhando no sistema MKFS, nós trabalharemos com o valor da água de 101,94 quilogramas-força, metro a menos 4 segundo ao quadrado. Alguns livros trabalham com este valor aproximado de 102 quilograma-força, metro a menos 4 segundo ao quadrado. Então, não tem problema. Podemos adotar no sistema MKFS 101,94 ou 102. Não vai ter problema. Então, esses valores deverão ser acrescidos na lista de constantes. E aqui nós temos também a massa específica de alguns gases no CGS e no MKFS. Então, nos nossos exercícios, nós não vamos nos preocupar assim, com o valor em si, a temperatura. Nós vamos indicar um fluido chamado hélio gasoso, a tantos graus ele tem o valor de 0,18 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Você já sabe que veio das tabelas prontas, ok? E assim, nós temos, por exemplo, a densidade relativa dos gases, do ar atmosférico para algum tipo de gás, por exemplo, aqui nós temos o nitrogênio, 0,97, ou o fluido que você resolver fazer os cálculos. Aqui seriam para os gases, algumas tabelas. Então, esse é o assunto bem geral que nós temos para resolução dos problemas da hidrostática voltada para a propriedade física dos fluidos. Nesse caso, nós vimos hoje peso específico, massa específica, densidade relativa e volume específico. E agora vocês deverão resolver os exercícios propostos no texto que foi informado para vocês em PDF.